Bom dia, pessoal do nono ano. Vamos hoje a nossa aula sobre números inversamente proporcionais, tá? Então vamos ver aqui a representação matemática desses números inversamente proporcionais. Dado duas sequências numéricas, né? Sequência 1, A1, B1 e C1, que representam valores numéricas, e a sequência numérica 2, dado por A2, B2 e C2, tá? Nós temos aqui os números inversamente proporcionais quando eu tenho o primeiro número da sequência 1 sobre o inverso do primeiro número da sequência 2, tá? Que vai ser igual ao segundo número da sequência 1, B1, sobre o inverso do segundo número da sequência 2, 1 sobre B2. E o terceiro número da sequência 1, C1, sobre o inverso do terceiro número da sequência 2, tá? O que seria o inverso, né, pessoal? O inverso, só para retomar, quando eu tenho, por exemplo, um número inteiro, número 15, quem é o inverso do 15? 15 é sobre 1, né? Então é 1 sobre 15, é o número inverso. É você trocar o numerador com o denominador. Por isso que aqui eu coloco 1 sobre A2, 1 sobre B2, 1 sobre C2, tá? Então é o primeiro número sobre o inverso do primeiro número da segunda sequência, tá? Da primeira com a segunda. Como que vai ficar isso aqui, pessoal? A gente sabe que quando eu tenho um número sobre outro número que é uma fração, é uma divisão, né? Então, na divisão de frações, o que acontece? A gente multiplica o primeiro pelo inverso do segundo. No caso aqui, o inverso do segundo vai ser A2 sobre 1, né? Eles vão trocar de posição aqui, ó, tá? Bom, se eu colocar 1 sobre o A1 aqui, nós vamos ter A1 vezes A2 e 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então isso significa que esse 1 aqui ele pode ser eliminado. Então eu vou trabalhar só com a multiplicação do primeiro pelo primeiro daqui, ó, tá? Diferentemente na outra que era diretamente proporcional, que era esse dividido por esse, né? Bom, então isso vai acontecer nesse outro caso aqui também. Nós vamos ter B1 vezes B2. Tá? E vamos ter C1 vezes C2. Todos eles vão gerar a mesma constante proporcional. Tá? E daí, dessa forma, a gente vai ter números inversamente proporcionais. Tá? Aqui eles mudam de posição, todos eles, por isso que fica a multiplicação, né? Mas nós vamos trabalhar então com essa formulação aqui, tá certo? Então vamos aos exemplos agora, tá, pessoal? Bom, pessoal, vamos então ao primeiro exemplo, tá? Nós temos aqui no exemplo número 1, ó, duas sequências numéricas, 3, 5 e 6, 20, 12 e 10. É para a gente verificar se essa sequência numérica aqui é inversamente proporcional a essa. Então a gente precisa escrever essa sequência sobre o inverso dessa aqui. O inverso dela, como são números inteiros, a gente já pode colocar o 1 aqui em cima, ó, tá? Para a gente colocar depois, né? Se aqui for uma fração, o inverso dela é o inverso da fração, tá certo? Porque aqui na verdade, pessoal, esses números aqui seria sobre 1, né? Eu já estou colocando 1 em cima para dizer que eu já inverti, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos ter aqui o primeiro número da primeira sequência sobre o inverso do primeiro número da segunda sequência. O segundo número da primeira sequência sobre o inverso do segundo número da segunda sequência. O terceiro número da primeira sequência sobre o inverso do terceiro número da segunda sequência. Isso tudo vai ter que ter a mesma constante proporcional. Então a gente já sabe que eu preciso fazer o produto desse aqui pelo denominador desse aqui, ó, né? Pela nossa formulazinha ali que a gente fez no início ali da explicação, basta eu multiplicar isso aqui, ó, e esse 1 fica fora, né? Então nós teremos aqui, ó, 3 vezes 20, né? Na diretamente proporcional era uma divisão, aqui vai ser uma multiplicação. 5 vezes o 12 e 6 vezes o 10. Todos têm que gerar a mesma constante proporcional. 60, 60 e 60. Todos deram a mesma constante. Isso significa que essas sequências numéricas são inversamente, vamos escrever aqui, proporcionais. Proporcionais. Vamos ao segundo exemplo agora. Vamos continuar aqui, pessoal.
o segundo exemplo que a gente vai resolver, na verdade, é o exemplo 3, tá? Porque o exemplo 2 vocês vão fazer ele conforme o exemplo 1. Bom, então aqui no exemplo 3 também uma verificação. Então nós temos aqui o inverso, né, desses números aqui. E aí a gente vai ter o primeiro número aqui da primeira sequência sobre o inverso do primeiro número da segunda sequência. Segundo número da primeira sequência sobre o inverso do segundo número da segunda sequência. Terceiro número da primeira sequência sobre o inverso do terceiro número da segunda sequência. Então, já sabemos que tem que fazer 6 vezes 14, 12 vezes 7 e 8 vezes 4. E todos eles vão ter que gerar a mesma constante proporcional para que sejam inversamente proporcionais. Então, a gente tem aqui 6 vezes 14 igual a 12 vezes 7 igual a 8 vezes 4. Todos têm que ser igual a K. 6 vezes 4, 24 vai 2, 84, tá? 7 vezes 2, 14, vai 1, 84. São iguais, ó. E aqui vai dar 32, ó. Tá? Então, aqui o seguinte, gente. Essa aqui é diferente, tá? Significa que, se esse aqui é diferente da constante, ó, né? Essa aqui é diferente da constante, ó. Essas duas aqui são iguais à constante proporcional, ó. São iguais à constante proporcional. Mas essa aqui é diferente. Então, sendo uma diferente, significa que elas não são inversamente proporcional. Não são inversamente proporcionais. Porque todas têm que serem iguais, né? Terem o mesmo valor constante para K, que é a constante proporcional. Vamos ao próximo exemplo. O próximo exemplo que a gente vai desenvolver é o 5, porque no exemplo 4 vocês vão fazer conforme o exemplo 3, tá? No exemplo 5 diz que as duas sequências numéricas aqui, ó, são inversamente proporcionais. E aí a gente vai ter que determinar o valor de Z, de x e de y para que isso seja verdadeiro, tá? Vamos lá então, pessoal. Aqui começando, ó, nós vamos escrever, né, essas sequências numéricas, lembrando que essa aqui já vamos colocar na forma inversa, ó. Então a gente vai ter aí o inverso, o primeiro número da primeira sequência sobre o inverso do primeiro da segunda sequência. O segundo número da primeira sobre o inverso do segundo da segunda. O terceiro número da primeira sobre o inverso do terceiro número da segunda sequência. 1 sobre 25. E o quarto número que é Z sobre o inverso do quarto número que é 50. 1 sobre 50. E aí já sabemos então que eu preciso fazer o produto do primeiro que está lá em cima, que é o número inteiro, aqui no caso, né, o numerador, vezes o denominador do segundo número que é o de baixo aqui, ó. Tá? Basta a gente fazer esses cálculos aqui, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 4 vezes o valor de x, que vai ter que ser igual a 14 vezes o valor de y, que tem que ser igual a 10 vezes 25 e que tem que ser igual a z vezes 50, né? Tá certo? Vamos fazer isso aí. Para a gente determinar x, y e z, obrigatoriamente a gente tem que conhecer o valor da constante proporcional, que vai sair daqui, né? Então 250 é o valor de K, ó, pessoal. Tá? Aqui temos o valor de K. Esse valor aqui é 250, então. Tá? Bom, dessa forma a gente vai descobrir os demais números, né? Continuando aqui, então, nós vamos ter aqui, para x, 4x igual a K, né? Então, 4x igual a 250. É uma equação de primeiro grau, x igual a 250 sobre 4, x igual a 62,5, tá? Vamos determinar agora o valor de y. Então, 14y igual a K. 14y igual a 250.
y igual a 250 dividido por 14. Y igual, vamos ver aqui, a 17,8 aproximadamente, tá? É um número infinito. E vamos determinar o número z, então, né? Quem é z aqui? Z vezes 50 igual a k, também, né? Então a gente vai ter aqui 50z, né? Dividido por 200, igual a 250, né, pessoal? Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, z igual a 250, né? Vamos fazer aqui do ladinho para que vocês consigam acompanhar, né? Vou ter z igual a 250 dividido por 50, então a gente vai ter z igual a 5, tá? Então estão aí os valores de x, de y e z, tá? Se a gente substituir eles aqui, a gente vai ver que vai continuar dando a mesma constante proporcional. Esse aqui, que é um número aproximado, ele vai aproximar a constante proporcional, porque a gente não vai utilizar todas as casas decimais. Tá certo? Vamos ao próximo exemplo. Então vamos lá ao próximo exemplo, que agora é o número 7, porque o número 6 vocês também vão fazer conforme o número 5, tá? Então no exemplo 6 também está dizendo aqui que eu tenho duas sequências numéricas que são inversamente proporcionais. E aqui eu tenho o valor de k. Por quê? Porque eu tenho aqui todos os números que eu tenho que descobrir no denominador. Quando eu tenho eles todos no denominador ou todos no numerador, eu preciso saber quem é a constante k, porque eu não consigo determinar ela ali, né? Então eu sei que aqui eu tenho os números inversos, ó, né? Então nós vamos ter aqui o primeiro número aqui da sequência sobre o inverso do primeiro número da outra sequência, o primeiro aqui sobre o inverso do segundo e o segundo, né? E o terceiro número sobre o inverso do terceiro, tá? Todos são iguais a k, que no caso vai ser 72, tá? Já tem o valor de k aqui, ó. Então a gente sabe que tem que multiplicar o 3 pelo a, 6 pelo B, 9 pelo C. Então nós teremos o seguinte: 3 vezes A, né, igual a 6 vezes B, igual a 9 vezes C. Todos vão ser igual a 72, então, né? Tá? Porque a constante proporcional é 72. Bom, então pessoal, vou determinar cada valor aí, né? Então é só igualar o 3A com a constante que é 72, nós teremos A igual a 72 dividido por 3, né? Então dividido por 3 aqui nós vamos ter 24, né? 24. Constante, o número B, né? Nós teremos então 6B igual a 72 também, então B igual a 72 dividido por 6, B igual a 12, né? B igual a 12. 6 vezes 2, 12, 6, isso aí. E a letra C, né, pessoal, que nós teremos aqui, então vai ser 9C igual a 72, tá? Então C igual a 72 dividido por 9, então teremos aqui C igual a 8. 8 vezes 9 é 72, né? Então, dessa forma, a gente determinou os três números aqui da sequência numérica que faltava, né? Tá certo? Esse exemplo aqui, vocês vão fazer o número 8 exatamente como este exemplo número 7. Tá certo? A aula de hoje é essa, tá? Um bom trabalho para todos. Qualquer coisa, estou à disposição. Grande abraço!